Olá, nosso convidado hoje no programa Literatura Fundamental é o professor Leopoldo Bernucci, da Universidade da Califórnia, Davis. Ele vai nos orientar sobre o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. O professor Bernucci é especialista na obra de Euclides da Cunha e publicou uma importante edição comentada de Os Sertões, que deixa a obra mais acessível aos leitores aqui do século XXI, né, professor? O senhor, lá em Davis, o senhor dá aula de estudos latino-americanos, é isso? Exatamente. Eu trabalho nos dois lados, do lado da América Hispânica e do lado brasileiro. O brasileiro. Então, professor, para falar sobre Os Sertões, eu gostaria primeiro que o senhor falasse um pouquinho sobre Euclides da Cunha e sobre o tempo dele, o tempo em que ele viveu, que talvez esteja aqui gravado nessa obra monumental que ele escreveu, né, professor? Sim. O tempo dele é um dos tempos mais incríveis que nós tivemos na história da intelectualidade brasileira, século XIX, final do século XIX, sobretudo. Foi um tempo em que as ciências chegavam ao Brasil e se enraizavam de uma forma muito forte. E isso transformou as escolas. Euclides da Cunha estudou na escola militar, ali era uma das escolas mais fortes que o Brasil tinha, se não a mais forte naquela época. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Claro que já podemos também olhar um pouco mais lá para cima, ver a escola do Recife, mas em termos de uma educação geral, mas não estamos falando de direito somente, não é? São Paulo, Recife, logicamente já tinham estabelecimentos escolares fortes, mas a escola militar ela era um compósito dos mais interessantes. Ali havia uma série de disciplinas que se ofereciam e também professores de alto gabarito, né? Como Benjamin Constant, por exemplo, que foi professor de Euclides da Cunha. E influenciou ele. E influenciou muito o pensamento dele. Era uma mentalidade muito aberta, né? Militar ali não significava o que significou para nós durante os anos da ditadura aqui no Brasil. E anos também anteriores, então aquilo era tudo muito aberto, você estudava as matérias científicas também como estudava as matérias de humanidades, muita filosofia se estudava naquela época, muita história universal. Então Euclides da Cunha ele chegou num lugar adequado, sendo um estudante privilegiado, dotado de uma mente excepcional, ele chegou no lugar certo. E ali ele foi se desenvolvendo de uma forma espantosa. Você transformou num cientista ali, vamos dizer Exatamente. assim. Então, nos anos já 1883, 84, ele já tinha um conhecimento, ele era um jovem, né? Tinha apenas 18, 17 anos, ele era um jovem que pensava já como um adulto e tinha uma bagagem de leituras assombrosa. É justamente nesses anos que ele começa a se interessar pela literatura, né? Pela linguagem. Ele era um homem de ciência, sempre quis ser um homem de ciência. Ele chegou a ser engenheiro e um ótimo engenheiro, mas ele tinha um pendor para a palavra e para a linguagem. Então a gente percebe isso já nas primeiras incursões que ele fez no que nós chamamos de literatura, no campo da poesia. O senhor publicou aqui um livro de as poesias reunidas do Euclides da Cunha, é isso? Exatamente. Esse livro foi um trabalho de muitos anos, quase uma década, com interrupções, logicamente. E o que nós quisemos fazer, eu fiz isso com o professor da Unicamp, Francisco Furt-Hartmann, meu colega e amigo, e o que nós pretendíamos fazer com ele, e fizemos, era recolher tudo que a gente pudesse encontrar de poesias já publicadas, né? Publicadas em livros e publicadas em revistas e outras não publicadas. Muitos inéditos nós encontramos. Tem inéditos Tem aqui. muitos inéditos em forma manuscrita. Então, nós reunimos ali uma série de poemas para poder também entender esse período, que é um período importante dele. Ele... Jovem, né? Inclusive. Jovem e revolucionário, sobretudo. Ele estava muito ligado nesse aspecto da poesia que ele escreve, ele está muito ligado ainda às ideias da Revolução Francesa. Então, a gente percebe que essas ideias eram ideias vivas ainda naquele meio estudantil. E aí era o finzinho do Império, 1883, 1884. Exatamente. Colocando as manias de Ali fora, já estava assim. começando aquela ebulição que depois se deflagra em 1889. Ele foi
um protagonista importante nessa luta pela República, pelo republicanismo e pela democracia no Brasil. Ele ficou nos bastidores, não é? Ele ficou nos bastidores. O sogro dele, isso é muito interessante, o Solon, o pai da esposa dele, foi uma pessoa que muito mais ação, e foi também a pessoa que entregou ao Pedro II a carta convidando-o para o exílio. Não é? Então, a gente percebe que ele estava nesse círculo, ele era muito respeitado, já havia tido um problema de rebelião na escola militar, e aquilo, embora foi interpretado de uma forma um pouco distorcida, né? Que foi um ato de loucura, na verdade foi um ato de grande rebeldia e coragem. Né? Então ele enfrentou um monarquista. Ele enfrentou um monarquista, exatamente. Aquela fila de soldados estava sendo formada e havia uma visita que estava sendo feita, uma visita como se fazia para as filas militares, né? De um representante da monarquia, e ele se rebela contra a monarquia, na verdade. Ele estava se rebelando contra a monarquia, não contra o indivíduo. Isso é importante do ponto de vista da sua ideologia, da sua luta pelo republicanismo. O senhor falou que ele foi aluno do Benjamin Constant. Então ele abraçou assim aquelas ideias positivistas por conta disso? Num primeiro momento, sim. Depois ele deixou. Tá. O namoro dele com o positivismo durou muito pouco. Depois ele viu que aquela ciência era uma ciência bastante limitada. Né? E o positivismo também, como tinha um aspecto religioso, né? que pode parecer contraditório hoje, mas era bastante, se harmonizava aquele espírito religioso com a ciência do momento, né? A ciência positiva. E ele era muito anticlerical, a gente já percebe nas poesias, né? Os poemas fortíssimos, que são poemas anticlericais. Então, Euclides nunca foi muito voltado para a igreja, para cultos e religião. Muito bem, então aí houve a República, né? Houve o advento da República e ele passa a ser um engenheiro requisitado. Exatamente. E, ao mesmo tempo, escrevendo coisas. Já escrevia coisas para os jornais, já tinha artigos em jornais. Já escrevia coisas para os jornais, já escrevia já para a província de São Paulo, que hoje é o estado de São Paulo. Né? Então, ele já estava construindo uma profissão também, um ofício de escritor e de jornalista. Né? A relação dele com o jornal é importantíssima. Importantíssima por duas razões. Uma foi aquele lugar em que ele pôde lançar as ideias dele, né? As ideias políticas, as ideias sobre qualquer tema. Ele tinha uma variedade de temas. Como cientista, falava também sobre qualquer coisa. Falava também. E então o jornal cria aquela oportunidade para ele. E, por outro lado, para escrever Os Sertões, ele teve que utilizar os jornais para poder reconstruir a história dos sertões. Ele passou muito poucos dias lá no campo de batalha. Ele chegou lá, ficou 20 e tantos dias. Vamos contar um pouquinho essa história. Então, quer dizer, ele foi para lá a pedido do jornal, mas antes de ir ele já escrevia alguma coisa sobre o que se passava, não é isso? Ele tinha escrito essa dois Guerra ensaios. de Canudos durou um ano? Quanto durou? Finzinho de 86 e terminou em outubro, quer dizer que nem um ano praticamente. Mas, sim, ele já tinha escrito dois ensaios muito importantes, né? A Nossa Vendéia 1, Nossa Vendéia 2, publicados ambos. Os artigos foram publicados no estado de São Paulo, e esses ensaios foram construídos de uma forma livresca. Ele não tinha um conhecimento in loco da realidade. Então, portanto, era tudo baseado no que ele estava lendo a respeito nos jornais e também em algum livro, né? Olhando talvez mapas já naquela altura. Ele tinha um olho muito bom para a cartografia, que depois a gente vai ver mais tarde. Então, ele chega em Canudos e aquela ideia que ele tinha, que é o núcleo de uma primeira hipótese, né, que aquilo era uma rebelião que estava sendo apoiada pelos monarquistas, que queriam voltar ao poder, ele vê que aquilo era uma besteira. Logo que chega. Logo que chega e que não havia nada daquilo.
né? Você falou que ele passou pouco tempo em Canudos. Ele foi na última expedição, Na última expedição, exatamente. Porque na época houve 4 expedições. Isso. Uma que foi... Todas as outras foram rechaçadas, e aí mandaram uma enorme, né? Exatamente. E ele foi a com 4ª essa. expedição, ele foi sob o comando do Bettencourt. Que era o general, o ministro da guerra. Isso, o ministro da guerra. Ele sendo antigo militar, né, ex-militar, ele tinha também já uma certa entrada aí que facilitava. E sendo escritor, com todo o aval do Júlio de Mesquita, do estado de São Paulo, ele estava bem equipado e preparado para escrever o grande livro que ele escreve. Tá. E aí, o senhor falou que ele chegou lá, já descobriu logo de cara, vamos começar a falar dos sertões. Isso. Aí ele descobriu logo de cara que não era uma rebelião monarquista, que o Antônio Conselheiro fazia naquele final de século. Exatamente. Ele começou a ver aquilo que o escritor peruano Mário Vargas Llosa vai dizer no romance dele em 1981, A Guerra do Fim do Mundo, que havia um mal-entendido. Aquilo era uma história de um mal-entendido. Nem os monarquistas entendiam os republicanos, nem os republicanos entendiam os canudenses. Tá, e aí ele faz artigos para o jornal, a partir desses, ele faz relatos para o jornal ou não? Sim, ele começa a mandar, lá do campo de batalha, ele manda uma série de escritos, artigos curtos, que são telegramas para o estado de São Paulo, que depois foram publicados num volume organizado pelo Olímpio de Souza Andrade, chamado Diário de uma Expedição. Tá. Né? Então, esses diários, essas anotações eram diárias, não chegavam assim no mesmo dia, vinham de forma telegráfica, então aquilo às vezes atrasava, o mesmo mandando até por outra via, até que chegasse a São Paulo, aquilo demorava. Mas, então havia uma defasagem entre o dia da escrita e o dia da publicação. Mas esses diários são importantes porque você percebe que o que estava acontecendo ali naquele momento. E muitos desses escritos ele vai aproveitar nesse livro que nós conhecemos hoje, que é Os Sertões. Tá. O senhor, quando resolveu estudar os sertões, por que o senhor resolveu estudar os sertões? Você já estava lá nos Estados Unidos, já morava lá, já vivia lá, já estudava literatura brasileira lá? Como é que era? Por que o senhor, Exatamente. só para a gente entender um pouquinho essa sua obra? Eu tinha lido os Sertões de uma forma muito irregular, como a maioria, talvez, dos brasileiros leem. Né? Não é um livro que a gente lê na escola secundária, de cabo a rabo, a gente lê algum capítulo, algum excerto. Então, eu, lá nos Estados Unidos, eu cheguei lá em 78 para fazer meus estudos de pós-graduação. Em 81, publica-se o romance que eu mencionei aqui, que é A Guerra do Fim do Mundo, do Mário Vargas Llosa. Eu estava pensando, em 86, já estava preparando para o doutorado, e através de uma conversa que eu tive com o meu orientador, nós decidimos que... o objeto do seu doutorado seria Os Sertões? Que seria A Guerra do Fim do Mundo. Seria A Guerra do Fim do Mundo. O livro do Vargas Llosa. Do Vargas Llosa. Eu escrevi um livro, meu primeiro livro de crítica literária foi sobre a Guerra do Fim do Mundo. E justamente eu dei esse título, História de um Mal-Entendido. História de um Mal-Entendido. Então, a História do Mal-Entendido, que é esse trabalho que eu fiz, olhando o que o Vargas Llosa faz com Os Sertões e com toda a biografia de Canudos, que foi um trabalho monumental que ele fez de pesquisa. Ele passou aqui em 2 vezes, ele passou mais de um mês cada vez que ele veio para o Brasil, e a leitura que ele fez da bibliografia, que já naquela altura era muito vasta, aquilo me interessou muito. Então, através desse ângulo, dessa via, eu cheguei até Euclides da Cunha, porque quando eu cheguei no livro e comecei a estudar o livro de uma forma mais detida e com detalhes, eu percebi que aqui havia muita coisa ainda para se explorar. Né? E que a gente não lê ele direito, né? E que a gente não lê direito pela própria dificuldade da linguagem, né? A própria dificuldade da linguagem, uma linguagem rebuscada, barroca, retorcida, agora é de uma beleza também extraordinária. Então, a gente precisa saber apreciar isso, precisa saber entender para poder apreciar a elocução, né? O nível da elocução, que é muito forte nele. E o senhor, como é que o senhor... Tem gente que diz que Os Sertões seria o nosso clássico, o primeiro grande clássico da literatura brasileira. É verdade isso? Como é que o senhor... Eu acredito que sim, porque você pense, por exemplo, nas coisas que têm acontecido nos últimos anos.
houve uma época aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil, e nós, na passagem do milênio, que fizeram umas pesquisas para ver quais eram os livros mais lidos, etc. Esse livro sempre estava lá em cima. Tá? Isso, por um lado, eu acho que já diz a importância do livro. Por outro lado, é o livro que tem a bibliografia mais vasta da literatura brasileira. Nem Machado de Assis, que é o nosso grande escritor, não tem, numericamente falando, tantos estudos sobre a sua obra, que não é uma obra pequena, né? vários volumes, vários romances dos mais extraordinários. E então você vê que um só livro consegue construir toda essa coisa monumental em torno dele, esses estudos, esse interesse. Explica um pouquinho para a gente dos Sertões, quer dizer, nós não temos lá assim, o tempo necessário para falar sobre uma obra monumental dessa, mas explica um pouco para a gente. Ele dividiu os Sertões, contou como é que era a terra, como é que era o homem, como é que foi aquela luta lá de Canudos. Como é que ele fez essas divisões? Como é que ele pensou isso aqui, professor? Sim, essa divisão é uma divisão até relativamente fácil de a gente explicar, conhecendo o pensamento de Euclides da Cunha. Tá. E as correntes filosóficas da época. Né? O que ele fez para esse livro era uma coisa muito lógica, ele tinha uma mente muito lógica, uma mente científica, artística, mas também lógica. Ele acreditava naquilo que ele chama o consórcio entre ciência e arte. Né? Ele não podia desassociar a ciência da arte. Para ele não havia uma separação, as duas coisas estavam imbricadas ali. Então, o que ele faz é muito fácil de a gente entender para nós que estudamos. Ele começa com a Terra, porque dentro do pensamento da época do determinismo, determinismo físico, você tinha que entender o meio para depois entender o indivíduo. Tá. Não? O indivíduo ele está moldado a partir do meio onde ele mora. E depois, você entendendo o indivíduo, a coletividade, no caso, os jagunços, né? O sertanejo aqui sempre plural, embora possamos falar dele de uma forma singular, mas o sertanejo aqui é o grupo do sertanejo. Então, para entender o sertanejo, você tem coletividade, você tem que depois chegar para entender o homem, o Antônio Conselheiro, que vinha dos sertões. Então, aquilo era muito lógico. E depois, o momento histórico também. Então, aquilo vinha a partir de um pensamento da época que formava um triângulo. Você tinha que entender a raça, não é? De onde ele vem, os componentes genéticos dele. Você tinha que entender o meio físico e depois o momento histórico. E se você tivesse uma compreensão desse triângulo, perfeito. E é o que ele faz. Ele começa, de uma forma muito consequente, ele começa pelo meio físico. Então, o meio físico vai já dando uma ideia para nós de como será esse homem sofrido, mas também um homem resistente pelo sofrimento, que sempre está lutando. Então, ele se faz forte também. Por outro lado, tem todas as outras consequências também, não é isso? Ele fica isolado. Então, ele vive num meio retrógrado, ele não acompanha o passo da civilização, do progresso. E ele sendo isolado, lá também tem certos componentes religiosos que ficaram desde a época da chegada dos portugueses e da colonização. Então, ele está muito permeado de misticismo, de religiosidade, de superstição. E tudo isso Euclides da Cunha vai estudando. Não é? Até que ele chega, então, finalmente, na parte da luta. Não é? Quer dizer, como é que essa luta pôde ocorrer? Ela ocorre, se você retroceder, ela ocorre porque esse homem é desse jeito e ele é desse jeito porque o meio é desse jeito. Então, uma parte vai explicando a outra de uma forma muito lógica e coerente. Há tem gente que rotula o Euclides da Cunha, diz que ele tinha preconceitos por conta dessa forma de ver o homem, de analisar o homem com a ciência do século XIX. A gente deve ler isso aqui assim? Não, a gente deve relevar isso? Como é que a gente faz para relevar isso? Eu acho que é importante eu reconhecer isso, que num livro dessa magnitude, né, um livro de 600 e tantas páginas, e ele até faz nas notas, a segunda edição, ele faz uma defesa, ele diz, olha, né, num livro desse, com essa densidade, logicamente há pontos ali que não ficaram muito bem amarrados.
Agora, quanto à possibilidade de ele cometer erros, acredito que não são erros o que nós vemos ali, são contradições que são até normais para um livro dessa categoria e dessa complexidade. Por exemplo, a questão da ciência que você aponta. A questão das ciências é uma questão de escola, não foi só ele que abraçou as ciências e as teorias raciais, que hoje a gente poderia chamar até de racistas, não é? Aquela ideia da raça superior, a raça inferior. Então, ele, por um lado, sendo científico e tendo um respeito, uma veneração até pelas ciências europeias do momento, como outros da sua escola, ele abraçou aquilo. Mas, por outro, ele foi vendo na prática, principalmente quando ele começa a analisar e a sentir melhor o problema, ele percebe que aquelas teorias elas não se encaixavam. Não são consistentes. Não são consistentes. Então, nós vamos ver no momento, e há momentos nesse livro, nós não podemos ver esse livro assim como uma coisa totalmente coerente. Há momentos que ele pende para o lado da ciência, que seria o lado racional dele, e outros momentos que o coração dele está ali ao lado do jagunço, fazendo uma bela defesa do jagunço. E essa antinomia, não é? Ele procura, ele se esforça, a gente percebe um esforço tremendo para ele reconciliar essas diferenças. Então, ele tem que pensar dialeticamente, que é o que nós vamos encontrar aqui, um pensamento totalmente dialético naquela bela página, que é uma página antológica, o sertanejo, antes de tudo, um forte. Né? O senhor separou alguns trechos aqui que eu vi. O senhor queria mostrar alguns para a gente? Posso? Claro. Posso. Eu gostaria... Dá alguns destaques, né? Gostaria, talvez, de mostrar o primeiro, porque no primeiro é uma nota preliminar, que ele como qualquer nota preliminar, mas ele nos dá algumas belas ideias sobre a natureza desse livro. Esse livro, é um livro de literatura, sem dúvida nenhuma, ele está nos currículos de literatura, em qualquer boa escola hoje em dia, mas é um livro que quis ser um livro de história, porque Euclides quis inscrevê-lo dentro da historiografia do Brasil. Tá. Tanto é assim que ele fala dessa questão. Então, eu poderia talvez ler aqui um trecho só para nós. Tá ótimo, não é? Pode ser. Então, ele diz, escrito nos raros intervalos de folga de uma carreira fatigante, ele se refere à carreira de engenheiro dele, este livro, que a princípio se resumia à história da campanha de Canudos, perdeu toda a atualidade, remorada a sua publicação em virtude de causas que temos por escusado apontar. Então, ele queria publicar esse livro imediatamente depois. Não é? Claro mas que não conseguiu. Ele viu que não, ele estava diante de um estudo aqui muito mais amplo, muito mais complexo, e viu que seria uma redução de uma bela ideia que depois lhe ocorreu, seria a redução somente entregar para o leitor a história da campanha de Canudos. Ele tinha que se aprofundar, se adentrar mais no assunto para poder, inclusive, explicar a etnia brasileira, né? O ser brasileiro. Isso era muito importante, uma ideia central depois dos nossos escritores modernistas. Né? E ele foi, digamos, o iniciador dessa preocupação. Tentativa, né, dessa preocupação. Exato. Daí demos-lhe, por isto, outra afeição, tornando apenas variante de assunto geral o tema, princípio dominante que o sugeriu. Intentamos esboçar palidamente, embora, ante o olhar de futuros historiadores, os traços atuais mais expressivos das sub-raças sertanejas do Brasil. Sub-raças. Então, sub-raças, claro. Aqui, então, ele está dentro daquele campo problemático. Não é? Que ele viu o jagunço ali no meio das duas categorias, né? Superior e inferior. Aqui não tem um lugar... Não dá para definir esse homem, né? Não dá para definir. Ainda nós não temos um aparato teórico para poder defini-lo de uma forma cabal e correta. E fazemos-lo porque a sua instabilidade de complexo de fatores múltiplos e diversamente combinados, aliada às vicissitudes históricas e deplorável situação mental em que jazem, a que ele se refere ao isolamento tanto geográfico como histórico, as tornam talvez efêmeras, destinadas a próximo desaparecimento ante as exigências crescentes da civilização e a concorrência material intensiva das correntes migratórias que começam a invadir profundamente a nossa terra. Então, veja, um homem que defendia a ideia de progresso, defendia o ideal de civilização, ele também vê o perigo dessa civilização que vai assolar e vai terminar
destruindo esse ser que está congelado no tempo, que tem alguma coisa de puro. E que deveríamos estudar melhor e aproveitar algumas das suas qualidades. Né? Então, quando ele compara o ser do interior com o ser do litoral é totalmente decadente. Né? Totalmente decadente. E é lá dentro daquele lugar isolado, sertões, é que ele vai ver então essa qualidade que ficou como se tivesse sido congelada. O jagunço destemeroso, o tabaréu ingênuo e o caipira simplório são três nomes para uma mesma categoria étnica, serão em breve tipos relegados às tradições evanescentes ou extintas. Né? Ele se lamenta dessa perda já, e nós estamos vendo já que o passo da civilização é tão rápido que vai destruí-los. Primeiros efeitos de variados cruzamentos destinavam-se talvez à formação dos princípios imediatos de uma grande raça. Faltou-lhes, porém, uma situação de parada ou equilíbrio, que lhes não permite mais a velocidade adquirida pela marcha dos povos nesse século. Né? Então, daí, no final, então, nós chegamos aqui, eu vou saltar, porque o tempo é curto, já foi, mas aqui ele chega, então, num determinado momento e fala que ele está escrevendo esse livro para os futuros historiadores, né? Futuros historiadores que julguem esse livro, inserindo, então, o livro na historiografia e depois fazendo uma bela alusão ao Taine, que é um dos filósofos mais destacados da época, falando de como essa história deveria ser escrita. Ele fala, se bem as datas, os lugares, os nomes das pessoas e desses lugares fazem parte da receita do historiador e são absolutamente necessários, nós não podemos só ficar com esses dados. Temos que usar a nossa imaginação para também tocar a alma das pessoas das quais o historiador está falando. Fantástico, né? professor. Então, Bom, nosso tempo aqui, infelizmente, não daria para falar sobre essa obra. Só para ver o tamanho da obra aqui, a gente já sabe que ficaria muito difícil. Mas já dá vontade de a gente reler Os Sertões com esse olhar, com um olhar mais calmo, mais tranquilo em cima do texto. É uma obra dele. que requer paciência. Se você não tiver paciência, você não consegue entrar nesse livro. Então, às vezes, as pessoas olha, leia a Primeira Guerra, leia isso. Pode ser. A hora da leitura pode variar. Mas depois de uma primeira leitura, você tem que voltar para o começo para poder entender esse desenho, essa disposição, essa arrumação das partes. Essas descrições que ele faz. Né? Essa linha determinista que ele traça é muito importante. É muito importante. Então, se podemos ler outra vez, começar só pelas lutas ali. Né? Mas depois voltar, porque o livro também é um livro que tem uma característica épica, né? Que já na época de Heródoto, que foi o grande historiador, Homero, quando comenta a obra dele, fala justamente que ele tinha também uma veia poética. E Euclides tem, ele é um historiador que tem uma veia poética, que é um artista. de artista. Ele sabe muito bem, em determinado momento, como Homero sabia fazer, depois de tantas batalhas e lutas, ele sabia colocar uma digressão para poder distrair o leitor e abrandar um pouco aquele ritmo, aquela coisa tremenda da luta. E aqui ele faz o mesmo. Né? Ele está falando aqui da ciência, aquilo se torna um pouco pesado, daqui a pouco ele pega e traz um episódio que só lá na terceira parte apareceria. Então, ele faz um retrocesso na cronologia do livro e coloca lá uma cena de um soldado morto que foi encontrado lá entre as pedras, para provar a teoria dos higrômetros, né? Que ele chama higrômetros bizarros. O higrômetro era o soldado que não apodreceu, ele secou aí como uma múmia, para provar, então, a falta de umidade, a baixa umidade, quase nenhuma umidade dos sertões. Grande professor, muito obrigado pela sua orientação aqui. Foi um prazer. Espero que essa nossa conversa possa servir para as pessoas terem uma ideia diferente de encarar os sertões dessa forma como o senhor está dizendo. Às vezes aos poucos ou mais completamente. Espero que sim. E se o leitor tiver algum interesse, estou à disposição para qualquer esclarecimento. É muito fácil encontrar o meu e-mail na página da Universidade da Califórnia em Davis, Departamento de Espanhol e Português. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado.